que a Joyce falou aqui é muito verdade, né? De que o evangelho, ele parece bom demais para ser verdade. E quando a gente prega uma coisa que é boa demais para ser verdade, você vai na sua cabeça dar um jeito de reduzir isso. Você vai ter a tendência de criar uma forma de fazer com que isso não seja tudo isso. Então você, de algum jeito, vai ser dirigido pelo seu inconsciente para reduzir o que o evangelho é. Ele é muito maravilhoso. Eu não posso aceitar que seja tão maravilhoso. É difícil crer que seja tão maravilhoso. Então a gente amacia ele com a nossa autoflagelação e a gente dá um jeito de dizer, como a Joyce disse, você é um merdinha. Porque virar para você e dizer que esse Jesus mora em você, que esse Jesus vive em você e que você é parte dessa divindade é muito. Efésios capítulo 4, versículo 11 mostra por que Jesus levantou a igreja, por que ele levantou ministérios, por que ele levantou apóstolos, pastores, mestres, por que ele fez tudo isso. E o alvo dele com tudo isso, deixa eu te adiantar, é dirigir você a lembrar da sua divindade. Sim, é dirigir você a se lembrar do quanto você é esse Deus. Se não for para isto, não é a igreja de Cristo. Pode parecer muito louco, mas a gente vai ver aqui. Ele mesmo designou alguns para apóstolos. Sabe o que é um apóstolo? Apóstolo significa mensageiro. É aquele que leva uma mensagem. Ou seja, é aquele que é usado por Deus para determinar a visão de um lugar. Isso é um apóstolo. Outros para profetas. E o profeta não é aquele que vai dar direção para a sua vida ou ficar predizendo o futuro. O profeta ele só tem 3 funções quando profetiza e nenhuma dessas é dar direção. E as pessoas ficam procurando direção dos profetas. Coloca aqui para mim, por favor, Léo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Olha só. Mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação. A profecia verdadeira nunca vai ser para dizer para você assim, você tem que fazer tal coisa. Nunca vai ser para dizer, Deus está me mostrando que você precisa sair desse emprego. Profecia de verdade não é isso. Isso é charlatanismo. Profecia de verdade é isso aqui. Ou vai te edificar, ou vai te encorajar, ou vai te consolar. Aqui, ó. Deus está me mostrando que se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. Aí eu pergunto, te edificou? Te encorajou? Te consolou? Não? Então não é profecia. A profecia está aqui. Volta lá, por favor. Em Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos lá. Então, apóstolos, profetas, outros para evangelistas. Evangelista é um cara que Deus levanta para atrair multidões. Não é meu caso. Mas é um cara que Deus levanta com facilidade de atrair gente. Facilidade de atrair gente. Ele vai ser um evangelista. Outros para pastores, que é aquele que vai ter a paciência de estar sempre mandando mensagem, perguntando se está tudo bem, vai querer fazer uma visita, tomar um café com você, ele está cuidando. Pastor. E outros para mestres. O que é o mestre? Aquele que vai no detalhe. Aquele que te mostra coisas na palavra que você não tinha entendido ainda. Tem facilidade de te ensinar. Por que ele levantou esses ministérios? Para que ele fez tudo isso? O fim é um só. É dirigir você até a sua divindade. É dirigir você até o Deus que mora dentro de você. Não? Então vai para o versículo 12. Com o fim de preparar os santos. Agora segura aqui, porque isso é legal. Alguém aqui é santo? Porque tudo isso foi levantado com o fim de preparar quem seja santo. E agora? Eu dei um nó na sua cabeça. Isso é legal. É com o fim de preparar os santos.
Mas, pastor Leandro, a gente é pecador. Sim. Ensinaram você a vida inteira que tudo que você é um pecador que não vale nada, miserável, pobre, cego e nu. Mas então para quem que Paulo estava escrevendo? Você acha que a igreja de Éfeso era santa? Você acha que lá só tinha pessoas que não erravam em nada? Mesmo assim, ele diz que está escrevendo para os santos. Como? É que Paulo entendia muito claramente uma coisa que a gente perdeu com o tempo. Santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. Ele, Jesus, se santificou por nós, em nosso lugar, para nos santificar. Parece muito para você? João 17, 19. Evangelho de João 17, 19. Oh, diga glória a Deus. Ele se santificou por você, para que você fosse santificado pela verdade. A sua santidade provém dele, não da sua performance. A sua santidade provém dele, não do quanto você acerta. Não é sobre o quanto você acerta, é sobre o quanto você crê. E aceita no seu coração. Mas, novamente, é bom demais para ser verdade, né? Sabe o que a maioria das pessoas estão fazendo enquanto eu prego essa mensagem? Estão pensando, procurando versículos para dizer, eu não sou santo. Eu sei. Já estive sentado aí assim também. Volta lá, por favor, em Efésios 4:12. Se alguém está aí ainda, diga amém. Quero saber que eu não estou sozinho. Então, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A palavra edificado é a palavra construir. Edificar é construir. Edificar é fazer, é montar. Ok? Então, para que o corpo de Cristo seja construído, para que o corpo de Cristo seja montado. Como assim o corpo de Cristo, pastor Leandro? Pois é, a gente perdeu o sentido disso também. A gente acha que o corpo de Cristo é uma igreja que se reúne em um lugar. Mas o corpo de Cristo, por exemplo, antes desses dias, entre o ano 1 a.C. e o ano 32 depois de Cristo, que foi quando Cristo morreu, quando Jesus morreu, o corpo de Cristo era Jesus. Percebe que Maria nunca gerou Cristo, ela só gerou Jesus, mas Cristo sempre existiu, sempre foi, sempre esteve presente, desde toda a criação. Quando Jesus nasce, Jesus é o corpo que faz Cristo possível na Terra. Simples assim. É por isso que nós dizemos que ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Porque nele habitava toda a plenitude da divindade. Era Cristo morando dentro de Jesus. Jesus não era poderoso, nem forte. Sentia fome, sono, sede e até ira. Poderoso era o Cristo que morava em Jesus. E por isso as façanhas que ele fazia aconteciam, não por causa de Jesus, mas por causa do Cristo em Jesus. Só que esse Jesus foi assunto aos céus. Saiu da terra. Porém, esse Jesus queria que a terra continuasse com Cristo. Então, já que o corpo Jesus saiu da terra, ele diz, precisamos montar um novo corpo. Para que esse mesmo Cristo que habitava Jesus possa ser possível na terra ainda. Repita comigo, diga assim, eu sou o corpo de Cristo. Mais uma vez, eu sou o corpo de Cristo. Mais uma vez, eu sou o corpo de Cristo. Diga 100% humano, 100% Cristo. Só que é bom demais para ser verdade. Então você vai tentar amaciar isso no seu coração.
Vai mais um. Até que todos alcancemos a unidade da fé, a mesma fé, e do conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Jesus? De Cristo. Porque é impossível você chegar na plenitude do que Jesus é. É como se você quisesse chegar na plenitude do que a Valquíria é. Você nunca vai ser exatamente igual a ela. Me acompanha. Vamos supor que você olhe para a Valquíria e fala assim, amo a Valquíria. Pessoa maravilhosa, incrível. Quero ser igualzinho a ela. Qual é a possibilidade de eu conseguir? Zero. É por isso que o incentivo não é que você seja idêntico a Jesus, mas é que você atinja a medida da plenitude de Cristo, porque isso é dentro, é no seu espírito. É por isso que o que eu diminua não é diminua a minha personalidade nem o meu jeito, mas as idiotices que me impedem de enxergar o Cristo que já mora dentro de mim. É como o lapidar de uma pedra preciosa que está cheia de sujeiras. Mas você vai lapidando até que você encontra o brilho perfeito daquele diamante. Esse é o incentivo de Deus, e é por isso que ele levantou a igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para dirigir você à medida da estatura perfeita de Cristo. Se alguém me acompanha, diga glória a Deus. É por isso que eu digo que o evangelho não é difícil de entender. Ele é muito difícil de aceitar. Mateus capítulo 7, versículo 11. Eu acho muito louco, porque uma vez eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, se Deus, quando criou o homem, disse, é minha imagem e minha semelhança, lá em Gênesis 1, você sabe disso. Se Deus fez o homem e disse, é minha imagem e semelhança, e quando ele terminou, ele falou, bom, gostei, muito bom. Não foi assim? Não é assim que está em Gênesis? Pois é. Aí vem Jesus aqui e diz, vocês, apesar de serem maus. Aí eu fiquei bravo. Eu falei, Jesus, como assim? Como assim? Lá quando você estava na Trindade, você concordou que era bom. Agora você vem muitos anos depois, milhares de anos depois, provavelmente milhões de anos depois, e diz, apesar de serem maus. O que você quer dizer com isso, Jesus? Quem está certo? Você no início ou você agora? Amigo, eu questiono sim. Eu faço perguntas sim. E eu sei que a força da minha fé só é possível por causa da força da minha dúvida. Porque Deus nunca vai responder alguém que tem medo de perguntar. E talvez te ensinaram a vida inteira que você não pode questionar nada. Eu quero te incentivar hoje que você faça perguntas. Deus vai responder elas todas. Então, ele ministrou no meu coração assim, Leandro, dá uma olhadinha no original como está escrito. Eu falei, tá bom, vou lá. Aí eu vi que essa palavra maus é a palavra poneros do grego. E eu vou dizer para você o que significa a palavra mal aqui. Eu vou ler. Significa literalmente cheio de trabalho, cheio de aborrecimentos, dificuldades, pressionado e assediado pelo trabalho, trazendo labutas, aborrecimentos e perigos, de um tempo cheio de perigos para a fé. Eu vou ler de novo esse versículo, agora traduzindo como Jesus falou. Se vocês, pois, apesar de serem cheios de aflições no trabalho de vocês, apesar de terem tantas dificuldades na vida de vocês, mesmo assim, vocês sabem fazer coisas boas.
Jesus não está dizendo que o ser humano é mau. Ele está dizendo que mesmo em dificuldades a gente ainda tem a luz do evangelho dentro de nós para fazer o bem. É o inverso. Eu falei, uau! É exatamente isso. Isso é possível por conta de uma participação da natureza divina. Veja. Imagine que eu te dê qualquer objeto. Imagine qualquer objeto. De preferência um objeto fácil de quebrar. Consegue imaginar? Cada um pensa o seu. Um objeto fácil de quebrar, ok? Agora eu quero que você quebre esse objeto na sua cabeça. Quebra ele no meio. Quebrou? Agora quebra mais. Quebra até onde você puder. Quebra o máximo que você puder. Pega uma marreta daquelas boas e vai transformando isso em pedacinhos. Eu faço uma pergunta para você. É possível fazer deixar de existir toda a matéria que você quebrou? Não. Mas ela está ficando em pedacinhos cada vez menores? Sim. Mas mesmo assim ela não deixa de ser? Você não consegue fazer ela deixar de existir? Apenas se transformar em pedacinhos menores? Esse é Deus, que quebrou a si mesmo, se transformando em pequenos pedacinhos. Mas é impossível que cada pedacinho deixe de ser divino. Respira fundo onde você está aí, vai. Coloca aqui para mim, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha só. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. E essa palavra piedade, se você pegar no inglês, eles traduzem como godness, que significa divindade. Divindade. Para a vida e para a divindade. Por meio do pleno conhecimento. Por meio. Então, como é possível? É por meio de um conhecimento. Que conhecimento? O pleno conhecimento. A palavra conhecimento aqui é a palavra epignosi. E ela tem um significado de milagre acontecendo dentro de você para que você perceba algo que você não perceberia sozinho. Por meio de um milagre de Deus se revelando dentro de você, dentro do seu coração, e daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha só, eu e a Jéssica estamos casados há 4 anos e um pouquinho. Ok. Mas sabe o quanto a Jéssica me conhece? Provavelmente mais do que qualquer um aqui. Mas ela não me conhece totalmente. E mesmo que eu tentasse me fazer conhecido por ela, ela ainda não me conheceria totalmente. Porque tem coisas dentro de mim que são inexplicáveis. Só tem uma forma dela me conhecer totalmente. Só uma forma. É se eu, na minha consciência, fosse morar dentro do cérebro dela, da consciência dela, com todos os meus pensamentos, com toda a minha experiência, com toda a minha história, com tudo que eu sou, fosse feito um transplante de Leandro para dentro da Jéssica. Aí a Jéssica teria pleno conhecimento do Leandro. Sem isso seria impossível. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Eu falei 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Não era possível imaginar, não era possível entender o que Deus havia preparado para os que o amam. 10. Mas Deus revelou por meio do Espírito. E o que o Espírito faz? Qual que é a função do Espírito? Eu vou contar para você qual que é a função do Espírito. O Espírito sonda, perscruta, estuda, observa, entende todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito fica perscrutando, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está dentro dele mesmo? Quem conhece o Leandro, se não o próprio Leandro que está dentro dele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito dele mesmo. Vai. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos todas as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente.
Houve um transplante. Coloca o último versículo dessa passagem aí, não. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, recebemos um transplante. Nós temos a mente de Jesus, a mente de Cristo. Diga glória a Deus. Volta lá para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Então, ó. Seu divino poder deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento, que você já entendeu o que é, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Sabe por que ele usa a palavra corrupção aqui? O problema é que a palavra corrupção você já não entende mais, porque você associa a corrupção com política. E você acha que corrupção é pegar dinheiro do outro ilicitamente. Mas vou te explicar o que significa corrupção. Corrupção vem de corromper. Ou seja, todas as vezes que você altera um pouquinho o estado original de alguma coisa, corrupção. Se eu tenho um carro e um carro antigo, pode ser um Fusca, que hoje está valendo bastante, e eu troco um retrovisor dele por um outro retrovisor, eu alterei o estado original daquele carro. Ele passa a valer menos e eu o corrompi. Corrupção. Isso é corrupção. Então ele diz que pela promessa, a promessa que eu estou pregando para você aqui agora, nós podemos fugir de toda a alteração do estado original para o qual nós fomos chamados. Significa que toda a corrupção que existe em nós, pela promessa, pela consciência da verdade, vai se diluir até que nós possamos de fato participar da natureza divina, que é o que você nasceu para ser de fato. João 17, 19. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Vai. A minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que vão crer, que vão dispor o coração a acreditar. Só. Acreditar nessa verdade, acreditar nessa palavra e aceitá-la por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que também estejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Vai mais um. Deles, cara, olha que pesado. Eu dei para eles a glória que Tu me deste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que me enviaste e os amaste. Igualmente, do mesmo jeito que me amaste. Isso significa que, a partir dessa consciência, o amor de Deus por Jesus não é maior do que o amor de Deus por você. Está escrito. Está escrito. Mas se o pastor Leandro fosse um pouco mais famoso, ele ia virar um problema na internet. Que as pessoas iam dizer que isso é heresia. Mesmo estando escrito. Mesmo sendo a verdade revelada. Vai mais um.
Pai, quero que eles estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. 2 Coríntios 3:13. Eu já vou fechar. Olha só, não somos como Moisés. E a gente já aprendeu aqui que o nosso alvo não é Moisés. Não é ser como Moisés, ou ser como Abraão, ou ser como Davi. Parabéns para esses caras, legal, cara. Eles fizeram a parte deles e muito respeito, muita admiração. Mas eles não são o meu alvo. Nem Paulo também. O Paulo foi o cara, pastor Leandro. Foi, concordo com você. Pro tempo dele, ele foi o cara. Um irmão. Mas pro tempo dele, ele foi o cara. Meu alvo é Jesus. Por isso, nós não somos como nenhum desses caras. Que, por exemplo, Moisés, ele colocava um véu sobre o rosto para que a comunidade de Israel não percebesse que o resplendor que acendeu quando ele desceu do monte estava apagando. Vai. Na verdade, a mente dele se fechou. E até hoje, o mesmo véu permanece quando eles leem a Bíblia. O mesmo véu. Eles estão lendo a Bíblia, mas eles estão com o mesmo véu, sem conseguir enxergar. Não foi retirado, porque é somente em Cristo, percebendo Cristo, na mensagem de Cristo, que ele é removido. Vai. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, quando a Bíblia é lida, um véu cobre os corações das pessoas. Não é? Vai. Mas quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém muda a sua mentalidade, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, a libertação. Vai. E todos nós, e com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Sendo transformados segundo a sua imagem, segundo a sua verdade. É deixar este evangelho entrar no seu coração. E para a gente fechar, 1 João capítulo 4, versículo 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E aí, a gente consegue confiar nesse amor de fato. É a partir disso, entendendo isso, que a gente confia no amor. As pessoas, elas têm tanto medo, tanto horror do inferno, porque elas não conheceram o amor. Não entenderam o amor. Olha só. Seu medo vai acabar quando você entender que não tem um inferno para você ir. E nem um céu para você ir também. O que tem é dentro de você. Um céu ou um inferno. Você está querendo colocar Deus dentro de uma geografia que, dependendo de onde ele te colocar geograficamente no mundo espiritual, você vai estar bem. Mas o céu que eu conheci dentro de mim, o reino que nasceu dentro de mim, é nesse lugar que eu quero estar eternamente. Se você souber que Jesus voltou e levou as pessoas e eu fiquei, eu não quero ir para esse céu que ele levou elas. Eu quero ir para o céu que nasceu dentro de mim, que eu conheci, que vibra constantemente dentro da minha alma. É para esse céu que eu quero ser levado na minha eternidade. O céu que está vibrante, vivendo dentro de mim. O resto é engano. Puxa. Versículo 16 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. E olha só o que diz a parte B do versículo: todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E isso torna Deus e Cristo ilimitado. Não é todo aquele que permanece na igreja, é todo aquele que permanece no amor, de forma que mesmo alguém que nunca tenha lido a Bíblia uma vez na vida e permanece no amor, Deus permanece nele. Mesmo que ele seja ateu e diga: eu não creio em Deus, que na verdade ele é um ferido em relação à religião. Então ele diz assim: eu não creio em Deus, não acredito em nada, mas ele vive no amor, Deus permanece nele.
Foi assim que Deus fez, foi assim que Deus criou as coisas. E quando alguém diz, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito em Deus, eu confio muito em Deus, mas essa pessoa não vive no amor, Deus não permanece nele. Simples. Versículo 18, todos nós... Não, isso aí é o outro. Versículo 17. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. E eu não sei se você sabia, mas a palavra juízo que aparece aqui na Bíblia, ela significa literalmente oportunidade. Isso muda tudo. Porque você encara o juízo como algo de Deus falando assim, agora acerto de contas. Moiou. Não é? Aí você fala para as pessoas, o juízo vai vir. Deus hoje vem como advogado. Mas amanhã, ele virá como juiz. E aí, ele não vai ter piedade de ninguém. Não é? Mas a palavra juízo aqui, ela significa oportunidade. Significa que mesmo aquele que escolheu tudo errado, ele vai passar pelo juízo. Ou pela oportunidade. De falar, eu escolho esse amor. Mas se você for muito crente, você não aceita isso. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. E o final do versículo. Porque neste mundo somos como ele. Eu queria que você visse isso. Olha só. A gente vai ceiar agora. Eu queria que você lembrasse que neste mundo nós somos como ele. E quem te ensinar o contrário disso, está te conduzindo ao contrário do Evangelho. Você pode colocar para mim, por favor, Léo, um fundo? Vamos cear? Você pode vir aqui buscar o seu pão, seu suco de uva. Está aberto aqui? Alguém me ajude? Isso aí. Vai para o versículo 17. Já está, né? Olha lá. Que no dia do juízo nós tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. Neste mundo somos como ele. As pessoas, as igrejas, as doutrinas não podem aceitar um evangelho tão bom. Elas vão tentar diminuir. Não pode ser tão bom. É demais. Isso já é demais. Sabe? Isso já é demais. Obrigado, pessoal. Isso já é demais. Então, não é sobre o anular da sua personalidade e nem sobre a autoflagelação, sabe? Porque às vezes as pessoas, na tentativa de pregar a graça, elas entram pelo mesmo caminho da lei. Como assim, pastor Leandro? É assim, a lei diz que você precisa se autoflagelar para Deus te aceitar. Você precisa sacrificar. Não é? E algumas pessoas vão por um caminho estranho da graça. Que é o caminho da autoflagelação filosófica, conceitual. De dizer, nós não valemos nada. Não prestamos para nada. E ela também está se autoflagelando na tentativa de conhecer o Evangelho e a graça. Mas a verdade de Cristo, eu queria que você procurasse, queria que você fizesse o exercício de procurar Jesus dizendo para as pessoas que elas são ruins. A única coisa que eu vi Jesus dizer é que elas são hipócritas. Mas eu nunca vi Jesus dizer que a nossa natureza não presta, que nós somos essencialmente pecadores e que não valemos nada. No único momento que eu vi Jesus dizer, vocês, pois, sendo maus, ele estava dizendo, vocês, pois, mesmo sofrendo com tanto trabalho, com tanta dificuldade, com tanto labor,
ainda assim conseguem fazer coisas boas aos seus filhos. Então, eu quero te incentivar a deixar esse evangelho penetrar no seu coração, percebendo a divindade que vive dentro de você. É por esse evangelho, por essa verdade, por essa consciência, que nós poderemos amar o mundo. Porque enquanto nós estivermos aqui fazendo essa constante autocrítica e autoflagelação, nós estamos perdendo o tempo de dizer: esse Deus que mora em mim está louco para amar o mundo. Como o testemunho que a gente ouviu hoje aqui mais cedo, de ir para uma festa de um casamento e só se alegrar e ser feliz. E isso gera um testemunho mais poderoso, mais forte, do que o de ficar pregando, falando sobre versículos ou qualquer outra coisa. É uma vida se divinizando. É uma vida sendo lapidada como um diamante bruto, que tira as sujeiras, tira as barreiras para que encontre dentro a pérola perfeita. Então sim, o evangelho, ele é sobre o ser humano. Não haveria evangelho se não houvesse ser humano. Porque Jesus veio, nasceu como humano. Não para se mostrar melhor do que os outros, ou para que as pessoas ficassem batendo palma, construíssem estátuas, filmes e dissessem: ele era maravilhoso. A ideia de Jesus não foi vir como humano para depois as pessoas ficarem dizendo como Jesus é fantástico. Não, ele veio para ser a referência, o exemplo do que nós somos. Ele veio para mostrar o que ser humano é. Ser humano é curar. Ser humano é abraçar. Ser humano é alegrar com a alegria do outro. Ser humano é trazer vinho para a festa de casamento. Ser humano é sentar ao lado de uma pessoa que a sociedade odeia por horas e falar com ela e dizer que sobre ela fluirão rios de água viva. Ser humano é encorajar. Ser humano é ser divino. Aleluia. E esse Deus morreu na cruz. Esse Deus morreu desde a fundação do mundo. Esse Deus morreu para que pela sua morte tudo fosse criado. Esse Deus morreu no sentido de que ele era toda a vida, era toda a perfeição e criou tudo que ele não é. Qual é a necessidade disso? Se não revelar-se como bom, como maravilhoso, no contraste do que ele não é. Aleluia. E quando nós participamos de uma ceia como essa, nós precisamos nos lembrar deste sacrifício feito por Deus, porque Jesus é o grande desequilíbrio cósmico. É um homem que, sem nenhum pecado no seu coração, é um homem que, plenamente consciente da sua natureza, seguindo para o alvo da sua vida, porque não pecar significa não errar o alvo. Seguindo para o alvo da sua vida. Esse homem viveu por nós e ele morreu por nós. E sem defeito, sem pecado, foi martirizado, foi morto como o pior bandido. Foi morto como o mais inútil de todos os homens. Foi morto como a escória daquela sociedade. Isso é um grande desequilíbrio. Isso é um grande desequilíbrio. E esse Jesus sabia o que estava fazendo. Ele estava gerando um desequilíbrio cósmico. Porque a única forma de tudo se equilibrar novamente é na lógica de que
Se um homem plenamente justo foi amaldiçoado, a única forma de equilibrar isto é um homem injusto ser abençoado. É alguém que às vezes não acha o alvo e mesmo assim ser encontrado pelo alvo. Você pode participar desse pão? Que essa ceia que você está participando seja como se fosse um campo de treinamento, porque na sua casa você deve aprender a cear também. Quando você estiver fazendo o seu arroz com o seu feijão ou comendo o seu pão pela manhã, você precisa fazer o mesmo, de se lembrar dele e participar da santificação que ele fez por nós. Aos santos. Aleluia. Isso é um brinde. Você pode pegar esse suco de uva. Olha só. Jesus fez aquela ceia com um pedaço de pão e com um pouco de vinho. E disse: vocês vão comer, esse é meu corpo, vocês vão beber, esse é meu sangue. Isso mostra que vocês têm parte comigo. Isso mostra uma conexão profunda entre nós. Então, que não seja apenas um ritual, sabe? Mas que seja um brinde. Um brinde, uma comemoração dessa conexão de amizade. Assim como você senta com os seus amigos ou pessoas que você gosta e você diz um brinde. Um brinde aqui. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Assim como Jesus fez com seus amigos. Um brinde. Um brinde à divindade que nasceu dentro do humano. Você pode participar. Vamos aplaudir a Jesus.